Oi, meu nome é Tiny Devan e comigo hoje estão Morna Simeona e Dr. Hewlett. Hoje vamos falar sobre um método de cura tradicional para aliviar o estresse e se desenvolver espiritualmente. Esse processo capturado é chamado de Ho'oponopono. Primeiramente, gostaria de saber como você se envolveu ou desenvolveu esse processo. Morna? Eu estava familiarizada com o método antigo. Eles o chamaram a esperança de um oponente, que hoje está sendo praticado em Honolulu. Mas esse é o meu método. Eu o atualizei e eu obtive isso em outras vidas. Em outras vidas, antes de eu nascer nessa vida, e para mim, nós tivemos vidas após vidas e experimentamos diferentes existências de tempos em tempos. Durante o processo de conhecer ou passando pelo processo do Ho'oponopono, é aprender mais sobre nós mesmos e descobrir essas identidades passadas. O que fazemos é que temos uma memória e acho que a maioria das pessoas não entende que existem 3 eus para eles. Eles têm o pai, a mãe e a criança. E a menos que a família esteja junta, é muito difícil dizer que você contactou a divindade. Então, a maneira como ensinamos é muito simples, como um livro, e os estudantes podem olhar para o livro e a ideia é que eles comecem por si mesmos e neles mesmos. Então, ao invés de culpar os outros pelo problema, nós nos culpamos e quanto mais limpos formos, melhores as situações podem ser. Então, é realmente um método de centralizarmos nossos problemas e eliminarmos isso? Está certo, mas acho que o mais importante na coisa toda é a ideia de como você, como pessoa, olha para a divindade de Deus. Você vê na clareira, ou ele está certo com você. Mas para nós, a divindade está em seu coração. Então, por que olhar para fora? Da minha experiência pessoal em olhar para a religião, eu aprendi o método de confiar em outras fontes, curando o meu eu espiritual. E parece que eu lutei com muitos problemas para aprender que não posso deixar ninguém carregar esse fardo, ou aprender ou curar esse processo. Mas esse é um método de centralização. Eu penso que é único porque ao invés de ter outra pessoa nos dizendo, nós perguntamos para a divindade, porque ele nos criou e mais ninguém, exceto a divindade. Nesse processo, sua ligação com a divindade é a fim de entender o que precisa de cura? Bem, eu acho que quando a pessoa conhece a técnica que ensinamos, ela é capaz de fazer ela mesma, e o erro não está fora, é sempre dentro de si mesmo. E se ele limpar situações externas, se limpará. Dr. Lane, você poderia nos contar um pouco sobre os bastidores de uma experiência que você teve trabalhando em instituições? Sou psicólogo clínico por formação e as pessoas com quem trabalhei por 5 anos foi o que chamamos de doença mental criminal. E essas foram pessoas que mataram, estupraram ou assassinaram alguém. Então foram julgados como loucos. Essas são pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar por 5 anos. E quando eu penso que descobri e trabalhei com eles e que seus problemas realmente são nossos problemas, que se estivermos dispostos a olhar apenas para nós mesmos e realmente liberar os julgamentos que temos deles ou de outras pessoas, eles realmente ficam bem. Essa tem sido a minha experiência, apenas trabalhando em nós mesmos. Então, é o que eu faço. Eu costumava fazer na instituição. Não tinha terapia. Eu não tive nenhuma terapia. Não falei com ninguém. Todo o trabalho que fiz na casa, fiz entre mim e a divindade, perguntando à divindade o que é que eu precisava fazer para me limpar com o paciente, e então o que ele sentiu que seria certo fazer com o paciente.
Não tive uma terapia, foi apenas entre mim e a divindade, e apenas perguntando o que precisava ser feito. Isso reflete que temos muito julgamento, que todo mundo tende a se impor. Bem, o que acontece é que as pessoas que entram em nossas vidas são pessoas que entram em nossas vidas para que possamos deixá-las ir. Deixar ir qualquer julgamento. Se são nossos filhos ou se são nossos pais, se são as pessoas com quem trabalhamos, entre aspas, é álcool ou alcoólatras. Eles entram em nossas vidas porque criamos alguns problemas com eles. E por nossa liberação dos julgamentos e as expectativas, os problemas com eles ficam melhores. Então, não são eles, somos sempre nós. Então, é uma parte de como o que eu ouço de tempos em tempos novamente é que o quanto a história se repete. Outra coisa é que espiritualmente, às vezes, dentro das igrejas, eles nos dizem que os pecados dos nossos pais recaem sobre nós, ou na área médica, que herdamos problemas dos nossos pais. Agora, como é que você lida com isso? A maior parte do que lidamos foi o que falamos essa manhã sobre memórias. Então, você sabe que tivemos experiências de conhecer pessoas pela primeira vez e dizer a nós mesmos: bem, eu a conheci antes. Ou já estivemos em lugares onde dizemos: eu já estive aqui antes. E você tem porque seu subconsciente tem aquela memória de ter conhecido aquela pessoa ou estar em um lugar particular. Então, se você tiver julgamento sobre lugares e pessoas, é porque você teve uma memória de que eles foram prejudiciais. Então, esse processo é para que você pergunte à divindade, seja qual for o erro que você criou que lhe causa essa reação. Você está pedindo para ser transmutado ou liberado. Então, realmente temos, como você descreveria, as três partes diferentes de nós mesmos. Sim, o superconsciente é chamado de alma crua e é o pai parental. E a criança é a mente consciente do processador. E o uniripile é o computador. Lembra todo o caminho de volta ao seu aspecto de poeira no horizonte. Ou outra forma de colocar isso é que o superconsciente representa a parte espiritual do seu ser, e essa parte que o conecta à divindade. Então, você está sempre conectado à divindade. Não há nenhum momento em sua criação em que você não esteja conectado. A outra parte que o Mark chamou de consciente, o que chamamos de mental. Os psicólogos chamaram, quando fui para a Universidade de Iowa, de mente consciente, a parte mental. E então o subconsciente sendo a parte física do nosso ser. Então, quem somos é espírito, mente e corpo. E como entendemos nossa identidade e quem somos, então sabemos que três deles têm uma função específica. Por exemplo, uma das coisas que aprendi na Universidade de Iowa, que foi importante pensar em nosso processo. Não é porque a mente consciente não sabe de nada. É o subconsciente que tem grande parte das informações que você precisa. Então, o que ensinamos às pessoas são os três aspectos do seu ser, que é sua autoidentidade. E então ser capaz de lidar com aquela relação entre mãe e o filho do consciente e subconsciente. Qual é a relação mais importante em toda a criação? É onde estão os problemas. Então, um pensamento que aconteceu durante o processo de nosso crescimento como seres humanos, aprendemos através do sistema educacional e a importância de como nós nos desenvolvemos. Realmente sintonizamos mais para o que está acontecendo agora, na parte inteligente do nosso eu, e deixamos para trás o desenvolvimento das outras duas células. O que aconteceu é que não viemos mais como crianças, que viemos com todo o nosso intelecto, mas nosso intelecto não é o suficiente para realmente lidar com os problemas. Por exemplo, na área da esquizofrenia, temos muitas pesquisas sobre doenças mentais, mas quando você realmente olha para o nosso histórico, em todas as informações que temos, as pessoas que têm esse problema não melhoram. Eles devem ser tratados com drogas ou com um modelo de sintomas, mas o processo que estamos ensinando, você realmente vai à causa e não tem que lidar com os sintomas. Quando você descobre a causa, muitos sintomas e efeitos vão embora. Então, é o entendimento que é como uma criança nascendo dentro de cada um de nós.
À medida que aprendemos isso, está desenvolvendo aquela criança. Então fechamos o círculo. Na verdade, é desenvolver um relacionamento amoroso com você mesmo. Entre o consciente e o subconsciente, a mãe e a criança, esse é o relacionamento mais importante. Uma vez que você aprende esse relacionamento, aquela criança será capaz de fazer qualquer coisa por você, porque é um subconsciente que faz tudo, que respira por você. Seu batimento cardíaco metaboliza. Olhando para o processo, ou, por exemplo, uso a mim mesma como exemplo, meu pai está sofrendo de diabetes e eu o levei de hospital para hospital, de médico para médico, e eu realmente não sentei e conversei com ele. Como eu poderia ajudá-lo melhor? Acho, mas eu posso realmente dizer mais sobre isso em nossa linha de trabalho. Nós sentimos que ter a pessoa agora se esclarecendo será resolvido muito bem. Então, o problema basicamente não é um problema físico. O problema físico é apenas os sintomas ou os efeitos com os quais lidamos, e é a causa que estão no subconsciente, as feridas e as dores que gera aquela doença, que significa então, em vez de lidar com os sintomas, como dieta e tudo isso, essas técnicas que somos, o que a divindade diz, temos que ir para a causa. Mas uma vez que apagamos as feridas e as dores de tudo, o que está no computador que causa isso, essa doença então vai sair. Meu pai é diabético e então eu tive uma oportunidade de perguntar à divindade o que eu precisava fazer. E eu tenho que limpar meu relacionamento com ele. E conforme eu limpo meu relacionamento com meu pai, ele fica melhor. No processo de a forma como desenvolvermos é uma corrida, e considerando o passado com a presença missionária e descida em todo o mundo, não apenas no Alasca, ou a introdução de valores estrangeiros, você acha difícil compartilhar algumas informações com seu pai se ele tiver em si mesmo algumas das reflexões com diferentes aspectos? Sim, felizmente não tenho que lidar com isso, porque tudo o que eu faço é falar com a divindade. Eu não preciso falar com meu pai. Então não é necessário envolvê-lo? Não. Eu respondi: divindade, o que é isso? Uma vez que estou preocupado, isso significa que tenho uma ligação com meu pai. Como eu deixo o meu pai ir, a divindade pode fazer o seu trabalho. Então, é apenas entre mim e a divindade, não entre mim e meu pai, porque só a divindade pode me libertar. Então, se eu falo com meu pai, ele não pode me liberar. Eu não posso. Sim, se eu falar com a divindade, ela pode me liberar. Então, isso é basicamente o que fazemos. Como Morna diz, entre o homem e a divindade. Esse é o nosso processo, não de homem para homem. No processo de olhar ao redor e procurar por respostas para alguns dos problemas que existem hoje, seja alcoolismo, suicídio ou depressão, muitos grupos de autoajuda foram desenvolvidos e eu fui a algumas reuniões e eu ouvi como esses grupos, sua função, e talvez eu não tenha prestado atenção, mas existe a possibilidade de que alguém poderia depender mais do grupo ou da dinâmica das amizades que desenvolvem. Eles desenvolvem, ou isso é uma possibilidade. E ainda, se do nosso lado de olhar para isso é apenas uma memória, porque realmente não sabemos o que levou a pessoa a ter diabetes, ou a ser viciada em drogas, ou o que quer que seja. Então, não podemos julgar esses pontos. Então, está tudo certo. As pessoas sentem que é para lá que precisam ir. Quero dizer, se precisam desse tipo de suporte, mas de onde viemos, é que você tem que fazer a pergunta fundamental: quem te criou? E se Deus te criou, então apenas temos que voltar ao Criador, que pode corrigir a falha. Então, esse processo não requer que você esteja com a outra pessoa, mas sua vontade de estar com a divindade e pedir à divindade. Você pode falar: diga-me quais os erros que cometi para que essa pessoa possa ser liberado da cegueira por doenças ou quaisquer problemas que você tenha. Seja um relacionamento, se é um relacionamento, pode ir.
É só você e a divindade. Então, realmente centraliza, em vez de nos ensinar a buscar outras fontes de cura. Ou o que é muito legal, porque então você não tem que esperar que outra pessoa faça as coisas deles. Você pode começar por você mesmo. Você, sei, e acho que as pessoas têm uma tendência a sentir que outra pessoa está errada, mas na verdade começamos com nós mesmos e nossas opiniões, e olhando para a situação da outra pessoa, ou planta, ou coisa da máquina, ou o que quer que seja, a diferença com o nosso conceito é que trabalhamos com pessoas, em árvores, animais, em plantas, areias, rochas e outros enfeites, porque em cada uma dessas manifestações de Deus, eles têm os três eus. Agora, você voltou para as Nações Unidas e falou com eles. Demos 3 aulas nas Nações Unidas e não encontramos nenhuma dificuldade, porque temos muçulmanos e pessoas de diferentes denominações, mas, no instante, eles estavam apenas olhando para si mesmos e que abre espaço para melhores decisões. Oh, é verdade. E você não é você. Você não está interessado em realmente mudar pessoas, sejam elas alcoólatras ou drogados, ou até seus filhos gostam da minha filha. Esse não é o meu trabalho. Meu trabalho é apenas trabalhar em mim. Quero dizer, tenho coisas suficientes sem ter que ir olhar para cima e cuidar de outra pessoa. Mas a parte bonita do que fazemos é, como nos casos da minha filha, e enquanto eu trabalho em julgamentos que tenho sobre ela, então ela está livre e ela pode ir, ela pode seguir o caminho que a divindade tem, onde não o que eu penso, porque eu sou apenas um homem. Eu não a criei, ele a criou, e ele está me dizendo apenas: tire suas coisas dela, deixe-a ir, liberte-a. Então, de uma forma, libertá-la. Então, de uma forma que podemos lançar um véu de dúvidas sobre eles em nossos filhos quando fizemos para assumir a dúvida ou o julgamento, ou qualquer um daqueles negativos. Sim, um dos problemas realmente fundamentais que temos como seres humanos é que nós não percebemos, que não sabemos absolutamente se algum paciente vem a mim ou se a minha filha está tendo um problema, ou mesmo eu estou tendo. Não sei qual é o meu problema. Pergunto à divindade que me criou. Então ele pode me dizer o que é, e então ele pode me dizer como posso tratar o que eles não sabem. E isso é o mais difícil. Isso é a mais difícil coisa para continuar lembrando. Você descreveria os diferentes planos ou a teoria de que o que pode ser bom para sua filha ou para você é totalmente diferente. Sim, o que acontece é que isso, por exemplo, se as pessoas que têm problemas com drogas ou problemas de álcool, ou pessoas que são esquizofrênicas, porque são pessoas individuais e têm projetos individuais. Seu problema de alcoolismo pode ser muito diferente do problema de outra pessoa, mesmo que pareçam ter o mesmo problema. As memórias e as histórias são diferentes, pois a divindade conhece os problemas e conhece seu plano. Voltamos, e esse é o domínio, e o tratamento para essa pessoa será muito diferente do tratamento para aquela pessoa. Então, não damos tratamento em grupo, porque todo mundo tem um ritmo diferente e o estresse está fora de ritmo da divindade. Então, a definição para o nosso estresse é quando você está fora do ritmo. Então você está perguntando à divindade: como posso ser colocado de volta no ritmo novamente? Eu disse que você me criou e você pode curar. Eu não estou tentando encontrar uma maneira legal de te perguntar, porque muitas pessoas questionam como Jesus Cristo ou como um professor se encaixa nisso. Eu vou te dizer o que é muito importante: é que Jesus é como você e eu, que somos criações da divindade. Então Jesus e eu temos o mesmo Pai. Então, de certa forma, o que estamos ensinando é que você tem a capacidade de ir diretamente para o Pai. Você tem isso, é inato em você. Foram criados dessa forma. A única diferença entre nós e plantas e rochas é que a divindade nos deu a escolha. Podemos fazer a vontade do Pai ou não. As plantas e os animais não têm essa habilidade. Então a única questão é se o Pai e você são um. E é sua escolha. Você sabe. Eu também acho que as pessoas entenderam mal quando Jesus disse que o Pai e eu somos um. Ele quis dizer que o Pai está dentro do seu coração e eles são um, mas eles sentiram que ele merecia
uma posição mais nobre, mas não. Ele apenas quis dizer cada um de nós como você é santo, sagrado. O cameraman é santo, o Dr. Hewlett é santo, porque ele tem a divindade em seu coração. E você pode facilmente perguntar a ele. Até as câmeras e as cadeiras, todos eles têm. Toda a manifestação aqui há uma cua, a conexão espiritual com a divindade. Mas estamos sempre conectados. É a escolha que fazemos conscientemente. Pensamos que sabemos melhor. Não pedimos a divindade. Damos às pessoas nossas opiniões sobre como elas podem se curar. Mas para mim, não só para mim, é arrogância dizer que sabemos como curar alguém que a divindade criou. E nós não criamos essa pessoa. Antes de entrarmos, estávamos conversando um pouco sobre o estúdio ou qualquer coisa com a qual estejamos envolvidos e que aqueles podem manter o espírito de tudo o que aconteceu lá antes. As paredes aqui e o que quer que seja nas cadeiras e até a câmera lembra da conversa que foi antes. Então tudo está limpo. E isso é parte do ensino que você compartilha. Sim, eu ensino que é importante liberar tudo. Então, para vir a esse estúdio, precisamos liberar o estúdio, ou o que quer que tenha acontecido antes, para que você, eu e Morna e todos possam ser livres no momento, em vez de sermos puxados por formas de pensamentos que outras pessoas deixaram aqui. Então está limpo, e agora estamos aqui, e está blindado. Não vamos receber nenhuma interferência lá de fora, e nós podemos apenas nos divertir. Você sabe. Meu irmão uma vez me disse que dentro dos povos nativos aqui no Alasca, que quando uma família ia visitar uma outra família, após o término da visita, a família que visitava ia embora, a família anfitriã tinha a tradição de eles irem até a porta com toda a família inteira, e agitava seus braços e dizia para que eles levassem os espíritos que eles haviam trazido e os liberasse. E isso é um pouco semelhante ao que você está ensinando. Sim, o que fazemos é que fazemos antes de chegar lá e depois de sair. Nós limpamos qualquer passado que tenhamos com a terra e o prédio e as pessoas com quem estaremos esta noite. Vamos a uma festa. Então nós limpamos isso para que quando formos não vamos com nenhum julgamento. Podemos ser livres, ser alegre. E então, quando sairmos, nós cortamos nossos laços de novo e vamos para casa. Por exemplo, Dr. Hewlett e eu estávamos trabalhando em uma pessoa e então estávamos ao ar livre. Adoro as árvores. Então, enquanto estávamos sentados, eu mentalmente coloquei uma barraca em torno de nós, uma e outra vez, e fechei o zíper da porta. E quando passamos, o galho estava inclinado, bem perto da tenda nesta área. Disse: não podíamos nem ouvir você. Então eu disse que não é da sua conta. Então isso é o que eu penso na maioria das terapias que eles fazem, que quando você toca uma pessoa, alguns dos elementos dentro das memórias dessa pessoa iria se mover e entrar no universo, para que você, o operador responsável por isso. E então estávamos interessados em ajudar outras pessoas, mas não estamos interessados em ajudar nós mesmos. Então, esse é o presente que você traz. Sim, e já dissemos muitas vezes que se eu trabalhasse em mim constantemente, e então, se o mundo inteiro desmoronar, eu ainda trabalho em mim. Acontece que eu não estou interessado em outra pessoa, porque eu posso não ser capaz de me salvar. Deixe-me dar um exemplo disso. Quando eu trabalhei no Hospital Estadual do Havaí, um dos julgamentos que tive foi que nossa equipe seria verbalmente abusivos com os pacientes. Eles os chamariam de loucos ou esquizofrênicos. Você sabe o que quero dizer, esse tipo de nomes. E eu tenho um monte de coisas sobre isso. Pensei que estava errado, e então um dia eu estava assistindo uma equipe chamando um paciente de louco. E enquanto meu julgamento estava saindo, ouvi essa voz. Disse: você sabe disso, se você limpou o seu julgamento, isso deveria parar. E então comecei a trabalhar no meu julgamento, no julgamento de outras pessoas, e comecei a trabalhar nisso. Demorou um ano, mas em nosso prédio não temos mais nada disso. Eu não tive que falar com as pessoas
Tudo que fiz foi trabalhar em mim mesmo. Acredite em mim, não lá fora. É apenas um reflexo de mim. Em suas viagens você encontra muito isso que reflete em outras culturas, pelas quais eles se esforçam, ou algo assim, ou este é um único processo. Bem, do meu ponto de vista, não sei sobre o Dr. Hewlett, mas descobri que, indo para outros países, eles estão procurando e esperando por algo semelhante ao que agora na Alemanha eles falam. Nós não entendemos, mas eles certamente sabem melhor do que nós. Olhamos para fora e eles olham por dentro. É uma abordagem diferente, mas muito igual. O legal do processo que ensinamos é que ele não derruba a crença religiosa de ninguém. Crença cultural, crença política. Não estamos falando de nada disso. Estamos apenas falando sobre quem você é e então minha experiência na Alemanha. Todos os dinamarqueses nos Estados Unidos, na China, Japão, onde estivemos, as pessoas estão apenas interessados em se encontrar e procuram, mas o que não percebem é que já estão lá. Eles não precisam ir 1 centímetro fora de si mesmos. Então, as pessoas, enquanto viajamos ao redor do mundo, estão realmente em busca de paz. Mas o que eles não percebem é que a paz começa aqui, não lá fora. Uma coisa que falamos anteriormente foi que através da mídia e da televisão, e como isso atua trazendo muitas coisas para casa individuais. E você mencionou que é importante para que tenha cuidado com o que entra em sua casa. Toque naquela manhã e fale sobre o escudo que usamos. Temos que perceber que o subconsciente em você é como uma criança, não tem descrição, não sabe direito e errado. Então, se você está sentado na frente de uma TV ou você está sentado na frente de um filme, se você não está protegido ou não cuida disso, todos os dados irão para dentro de você. O computador vai pegar tudo, porque o processo que ensinamos é que você pode colocar uma tela no aparelho de TV. Então, se seus filhos ou netos ou você está sentado conforme a vibração passa pela tela, ela é limpa, mas quando a informação te atinge sem nenhuma emoção. Machuca, dói. Sim, você pode fazer isso, apenas com a sua mente. Você não precisa dizer a ninguém: não gosto de programa de TV, desligue. Não, só coloque a tela e deixe a divindade fazer seu trabalho, de filtrar as coisas. Outro ponto de vista que podemos fazer seria: as pessoas que assistiram isso são pessoas que realmente querem ou estão procurando por seus próprios auto-identidades. Eles disseram bem isso, é algo novo e gostaria de aprender, que seria outro ponto de vista. Você poderia ler para fechar a oração. Devo dizer o começo ou apenas uma oração? Tudo o que você gostaria de compartilhar. Eu saio do vazio para a luz. Eu sou a respiração que nutre a vida, e aquele vazio que ouço além de toda a consciência, o olho, o id, tudo. Eu desenho meus ousados arco-íris, as águas, o contínuo de Minas, com assuntos que eu sou a entrada e a expiração da respiração, a brisa incontável, invisível, átomo indefinível da criação. Eu sou o eu. Para o público em geral que estão ouvindo, eu gostaria de dizer que paz de espírito venha aqui, paz esteja com você, toda a minha paz, paz que seja eu, paz que é que eu estou em paz agora e sempre, para sempre. Minha paz eu deixo com você, minha paz. Eu não acredito na paz do mundo, mas apenas na minha paz, a paz de eu. Muito obrigada, realista, e obrigada, muito obrigada. Eu sou Tiny Devon.